Olá, estamos de volta aqui no Juventude Prateada, na Multiprosa da CDL BH. Hoje nós vamos falar sobre transição de carreira, mas vamos falar também sobre outros assuntos que estão envolvidos nessa transição de carreira. E aí eu recebo uma pessoa que é conhecida já há muito tempo, trabalhando aí dentro das universidades comigo, que é o Rafael Ávila. Rafael, seja bem-vindo a esse nosso espaço aqui do Multiprosa, que a gente fala sobre longevidade, a gente fala sobre novas ideias e a gente fala sobre mudanças. E aí você vai falar sobre justamente um monte de mudança que a gente vai encarando no decorrer da vida, né? Então Exato. seja bem-vindo aqui a esse nosso espaço. Eu que agradeço essa oportunidade e o reencontro também, né? A gente já não se via há um tempo. Muito tempo. Aí depois que a gente começou a se ver, foi direto, né? Exatamente. Isso é bom, né? Belo Horizonte tem disso, é interessante. A gente fica sem ver algumas pessoas por algum tempo e aí depois você vai num evento, a pessoa tá lá, aí vai os reencontros. Exato. Rafael, fala pra mim então sobre a sua carreira. Você é de Belo Horizonte? Fala um pouquinho sobre você. Quem é você? Tá. Bom, eu costumo até fazer isso no meu currículo, né? Eu sou de Belo Horizonte, né? Nascido e criado. Eu fui criado no bairro Caiçara. Depois eu me mudei ali para Prudente e Santo Antônio. Então já tô ali há um tempo. Meus pais também são daqui, apesar de que a origem da família da minha mãe é da Rússia. Então, russos que saíram da Revolução, né, fugiram da Revolução, porque eram da elite russa, para o Uruguai, do Uruguai para São Paulo para Belo Horizonte. Mas a minha família do meu pai é do Cerro, Olha Diamantina, que Milho legal. Verde, um lugar maravilhoso, e se estabeleceram aqui em Belo Horizonte. Então, eu fui nascido e criado aqui. É, eu sou casado, já estou com minha esposa já há 26 anos. Tenho uma filha vai fazer 9 anos, tenho 2 cachorros. Sou professor universitário, eu fiz graduação em Relações Internacionais, Você fez aqui mesmo? fiz na PUC Aham. Minas. Eu fiz um mestrado depois na UFRJ, no Rio de Janeiro. Sou especialista em estudos estratégicos. Minha, minha área é segurança internacional, então dei aula sobre guerra, guerrilha, terrorismo, Olha, muitos sua área anos. tá. Ela sempre tá, Ela né? sempre tá, infelizmente, né? Eu lembro que você Infelizmente. dava entrevistas sobre esse assunto, né? Para poder falar sobre análises de. De conflitos, né? Isso, é. Geopolítica. Eu fiquei praticamente na minha formação, eu formei 2000 até 2019 eu dei aula de estudos estratégicos. Uhum. E aí depois eu vou te contar dessa transição, fui para inovação e por aí. E eu fiz um doutorado aqui na UFMG em ciência da informação. Então tem relações internacionais, estudos estratégicos e ciência da informação no meu currículo acadêmico, Uhum. né? Do ponto de vista profissional, eu fui professor esses anos todos, mas eu também fui executivo de inovação na educação, durante de 2014 até ano passado, Olha só. quando eu fiz a mudança de carreira. Você chegou a fazer um pós-doutorado fora do país? Não. Não, não. Eu Ah, cheguei a fazer uma especialização em educação pela Universidade da Finlândia, tá. que foi um grupo de professores que a gente trouxe os finlandeses para a gente fazer Ah, uma é isso. Para pós. poder pegar esse exemplo da Finlândia, né? Que é Exatamente. referência Mundial para e poder trazer para cá. para a sala de aula brasileira. Que legal. O que você lembra dessa questão aí da Finlândia, hein? Uma das coisas que me chamava muita atenção é que, tanto na educação infantil, e eles levam isso para o ensino superior também, é sempre uma dupla de professores. Então, existe uma sincronia entre eles, um professor que vai dar, às vezes, ênfase num tema, o outro que vai dar ênfase numa Que metodologia. legal. Elas trabalham, foram 3 professores que acompanharam a gente durante 2 anos quase, sempre em dupla. Uhum. E isso acontece na educação infantil também. Na brasileira tem, né, a É. professora principal e às vezes um outro professor, mas no ensino superior isso não é comum. Então isso foi muito legal. Eles trouxeram as metodologias ativas para nos ensinar, mas sem a ênfase no espetáculo da metodologia ativa. Uhum. Porque muitas vezes a gente leva alguma coisa para a sala de aula muito mais para criar essa sensação de um teatro do que Uhum. de fato uma metodologia que encaixa naquele tema. E elas faziam isso, um planejamento assim, é, sistemático de qual metodologia para cada tema, em cada aula. Então você tinha um semestre inteiro mapeado, qual era o objetivo daquela aula, onde a gente ia chegar de resultado, os caminhos que modificaram. Isso é Muito muito legal. legal esse planejamento. Planejamento. Eu fui estudar em Cuba uma época
E aí, assim, o conhecimento muito forte, tanto é que eles são muito fortes em algumas áreas, até medicina, né? Uhum. Mas as estruturas muito precárias. Agora, o mais interessante é que o professor lá ele tem o papel de mediador mesmo. Fica aquele grupo de alunos ali, e o professor ele não é aquele que vai trazendo a informação que ele foi acumulando, mas a informação que ele acumulou, ele vai usando para mediar. Sim. E isso vai dando protagonismo a muita gente dentro da sala de aula, né? Porque não fica aquele monte de gente ouvindo e um falando. Isso é muito interessante. E justamente para poder tentar fazer com que as pessoas participem dos processos. A gente tem muita gente com a cabecinha para baixo, né? Sim. Achando que não tem condições de dar ideias, de participar. E a educação tem que possibilitar essa participação, né? Agora me fala, então. Aí você estava nessa área executiva, dentro da Uhum. educação, sala de aula. Como é que vem essa ideia de migrar, sair da sala de aula, né? Porque hoje a gente faz eventualmente algumas coisas que nós somos convidados, Sim. mas a gente era full time sala de aula, É. né? Eu até achei curioso porque quando eu assino qualquer documento, hotel, quando me perguntam qual é a sua profissão, eu sou professor. É, Né, isso aí também eu não acho. tiro, não tirei e tal. Comecei a dar aula ali em 2004, né? Na UNA, acho que foi onde a gente se conheceu. Uhum. Então, assim, a sala de aula hoje eu digo que ela tá em dormência. Significa que eu não deixei de ser professor. É a docência em dormência. Docência e dormência, exato. É, então, assim, esse sempre foi, talvez, a minha atuação principal. Mas eu tenho, desde muito novinho, assim, eu tenho um certo hábito de que, às vezes, quando eu me interesso por um assunto, eu quero mergulhar profundamente nele. Então, eu me lembro já de criança que eu queria desenhar. Então, o meu sonho é quando chegava a época do Natal, que eu ganhava caixa da Faber-Castell, que era caríssimo, né? Era uma coisa assim. E eu ficava esperando, tem 24 lápis, agora tem, sei lá, 36. E eu desenhava o tempo inteiro. Então, eu tenho, não é um hiperfoco, mas quando eu gosto de um assunto, eu mergulho. Eu fui nadador, então eu nadei dos 9 meses, quando a minha família me colocou, até os 13 anos. Eu nadava todo dia. E aí depois eu entrei na arte marcial, eu fiquei dos 13 aos 32. Então, ao longo da minha vida, eu tinha sempre aquela trajetória talvez mais linear do que eu ia fazer de carreira, Uhum. mas eu tinha temas que eu ia me apaixonando e que eu, paralelamente, ia aprofundando neles. Uhum. Então, foi a arte marcial, eu treinei, me tornei assistente, depois professor de arte marcial. Eu fiz yoga. Aí era aluno, fiz o curso de professor, me tornei professor de yoga. Você ainda não é? Eu ainda sou professor de yoga, Uhum. meditação e tocador de gongo, Uhum. que é uma terapia sonora, né? Que foi uma parte também que, enquanto eu era executivo, eu fui me formando professor de yoga no paralelo, né? Uhum. E Isso dá aí, para dar uma ajudada também a lidar com as situações externas, né? e eu acho que, sobretudo, que eu lidava com um assunto muito espinhoso, que é a Uhum. guerra, o conflito humano, né? Assim, o lado mais perverso, mais Uhum. cruel. E eu acho que eu fui budista tibetano há alguns anos. E depois eu fui para yoga. Eu acho que era um alento para eu lidar com um assunto tão complexo, Uhum. né? E, obviamente, me ajudou também a lidar com os alunos. Eu era um professor inicialmente muito duro. Uhum. E essa tranquilidade, essa flexibilidade, ela foi vindo muito em função da própria yoga. Que legal. Então, eu sempre tive essas coisas em paralelo, né? Até chegar onde eu cheguei hoje, que é a produção de uma bebida artesanal. Mas isso aí, entre esse momento, tive bastante experimentos, assim, vamos dizer. Pois aí, como é que entra essa questão da bebida na sua vida? Primeiro, a primeira marca que apareceu é a Aparecidra, né? Exato. Você lançou quando? Novembro do ano passado. É você e mais uma Eu e sócia? a Cláudia. Ah, Cláudia, inclusive, que foi formada em Relações Internacionais também. Ela era da sala da minha esposa. Eu era, acho que 4 períodos à frente deles. uhum, Eu casei, né? Comecei a namorar minha esposa. A Cláudia seguiu outro caminho. Depois da Relações Internacionais, ela foi para gastronomia. Da gastronomia, ela foi para Inglaterra. O marido dela é médico e foi fazer um doutorado na Inglaterra. E lá ela conheceu a Cidra.
e eu conheci a Cidra através dela, né? Uhum. E aí é interessante nesse momento porque eu era executivo de inovação e eu comecei a jogar rugby, que é um esporte não Cara, muito. Foi assim, a transição foi arte marcial, aí eu fui pro rugby e aí depois eu fui pra yoga. mas onde que joga rugby? Então eu conheci o rugby por causa de uma aluna de relações internacionais, porque eu estava comentando que eu assisti uma partida na televisão e achei fantástico. Eu lembro de rugby daquele filme do Mandela. Nossa, aquele filme é maravilhoso, né? Invictus. Invictus, exato. Então eu conheci o rugby, eu estava assistindo na televisão uma partida. E aí eu comecei a acompanhar a Copa do Mundo de rugby. E aí, acompanhando a Copa do Mundo de rugby, eu comentei em sala de aula, né? E aí uma aluna minha falou, olha, tem um time que está sendo montado lá em Nova Lima. Olha só. Aí eu falei assim, vou lá conhecer, né? Eu conheci, fiz um treino. E aí, desse primeiro treino, eu comecei a frequentar. Então, eu saí aqui de Belo Horizonte para ir em Nova Lima para treinar. E aí, como eu tinha experiência de arte marcial, eu comecei a dar os treinos físicos para a equipe. E aí, o presidente do clube falou assim, olha, você não quer dar os treinos táticos também? Eu falei, olha, eu não entendo nada, mas se me der um tempinho, eu vou estudar e vou aprender. E aí, eu comecei a dar os treinos táticos também, né, técnicos. E aí eu me tornei técnico e jogador do time. Olha que interessante E a isso. gente era no Campeonato Mineiro, a gente era da Série B. Aham. E aí eu consegui levar o time, obviamente o time conseguiu chegar à Série Aham. A. E hoje é o único time mineiro que disputa a Série A do brasileiro. Olha só. Então eu tenho muito orgulho dessa trajetória. Vamos congelar a Cidra aqui. Porque você falando sobre essas áreas todas é interessante, assim, você é uma pessoa disposta à inovação, você trabalha com inovação. Sim. Isso já te abre sua mente para poder ir tendo esses conhecimentos que são bem inusitados, mas poderiam ser outros, inclusive, de experimentar, dessas Então, experimentações? eu acho que tem duas características que são marcantes que eu sempre falo com as pessoas sobre transição de carreira. Eu falo assim, não se iluda que você, sei lá, um dia está trabalhando como mecânico e você vai ser chefe de cozinha no outro dia. Eu tenho uma característica que eu sempre falo assim, primeiro, eu estudo muito. Como professor, né, Uhum. como estudioso, eu vou lá e vejo vídeos e acompanho pessoas e pego livros. Então, assim, tem essa coisa de estudar profundamente, o máximo que eu consigo. Então, eu estudei rugby, eu estudei arte marcial, eu estudei relações internacionais, de uma maneira muito centrada, focada no objetivo que era aprender a fazer, Uhum. que é uma outra característica, né? Então, acho que estudar muito. E não sei se você notou, tio Flávio, assim, eu sempre estudo, aí eu tento adquirir uma maestria, né? Não é que eu vou me Uhum. tornar, e depois eu aplico aquilo que eu aprendi, mas sempre para me tornar um professor. Então Uhum. você falar assim, se eu fui técnico de rugby, eu me tornei professor. Uhum. Se eu fui artista marcial, eu me tornei professor. Na yoga é a mesma A coisa. mesma coisa. Uhum. Então, a minha linha mestra de vida é dominar um assunto para me tornar professor daquele assunto. Uhum. E aí, quando eu percebo um outro assunto que me interessa, eu sigo ele. Mas eu sempre tenho essa conduta. Uhum. Então, não é que eu estou trabalhando com mecânica, eu não vou me tornar um chefe. Mas eu preciso entender qual que é o caminho, a metodologia ou a prática que eu vou usar para chegar ali. Então, essa é uma característica. A outra é porque, por ser formado em relações internacionais, ou talvez pela trajetória familiar, não tem assunto que eu não me interesse. Assim. Você fala assim, nossa, você não se interessa por nada desse assunto? Não existe isso. Uhum. Né? Então, eu gosto de yoga, eu queria entender da guerra, eu gosto de esporte, de gastronomia. Então, eu me deixo muito aberto para qualquer Isso é assunto que importante. chegar. Se eu puder aprender mais profundamente, eu vou aprender. E aí, então, vamos voltar para a Cidra. Sidra. E aí, a sua sócia, então. Tava na Inglaterra. E aí eu tava na época, tão envolvido com o rugby, que comprei um ingresso para assistir um jogo na Inglaterra, da Copa do Mundo de Rugby, entre Inglaterra e País de Gales. Uhum. É como se fosse um Brasil e Argentina, assim, sabe? E aí eu comprei o ingresso para ir e eu coloquei numa rede social, olha, eu tô indo para a Copa do Mundo de Rugby, vou assistir esse jogo no estádio principal, como se fosse um Maracanã do rugby, não é o Mineirão, né, obviamente aqui.
E aí a Cláudia colocou assim, olha, vem visitar a gente no interior da Inglaterra. E aí eu fui, Eu adoro isso, eu sempre faço isso também. não é? Todo Conta lugar que assim. eu vou, eu coloco as pessoas, passa aqui, porque mineiro tem muito disso também, É, né? Passa aqui 2 dias na minha casa. exato. Vamos É, tomar um café. é, E aí, como você teve muito aluno, né? é, Você acaba sempre encontrando um sempre. pouso, né? E a sua área mais ainda, porque em relações internacionais muita gente saiu do país, né? Exato. Não, gente, às vezes eu encontro aluno, né, assim, em lugares inusitados, assim, aeroporto de Dublin, entendeu? Aí encontro uma, ô, pessoa! Bom, mas aí eu fui, a gente pegou, né, foi pra Londres, de Londres o voo chegou super atrasado, a gente já pegou um ônibus direto pra Coventry, que ela morava em Coventry, que é perto da cidade de Rugby, onde nasceu o esporte. Uhum. E nós chegamos lá, ela ofereceu um jantar e falou assim, gente, eu vou abrir uma cidra aqui. E aí eu olhei pra minha esposa assim, com aquela cara assim, cidra, né? Nossa, Nossa, não eu tem outra viajei, coisa. viajei tanto, assim, na expectativa de tomar uma cerveja inglesa, né? E foi espetacular. Porque primeiro ela serviu, assim, várias cidras diferentes, né? A cidra é o fermentado de maçã. E na Inglaterra, ela é a bebida, especialmente no verão. E tem produtores locais, tem os artesanais, tem as grandes indústrias. E ela serviu e eu falei, gente, essa é uma bebida muito interessante. Tanto que nos dias depois que a gente saiu de lá e foi para a Copa do Mundo, eu fui buscando cidras. E aí eu cheguei no Borough Market, que é um mercado de Londres famoso, e lá tinha uma loja só de cidra. E aí eu e minha esposa ficamos bebendo aquilo e tal. Aí nós fomos embora. No Brasil não tem a tradição dessa cidra no estilo inglês, Uhum. porque no estilo francês, que é o de espumante, Uhum. tem no sul, não é? E aí, 2017 a gente voltou na Inglaterra porque a gente ia para Islândia, ver a aurora boreal e tal. E aí a gente bebeu cidra de novo. E todas as vezes que a gente foi no Reino Unido, a gente bebia cidra. E aí, 2024, eu fiquei esses anos todos dando aula, de 2020 a 2024, dando aula online. Uhum. Né? Eu saí na pandemia, eu continuei dando aula online. E aí eu realmente estava exausto, cansado, assim. Existe uma fadiga da aula É, online, né? é. E aí eu falei com minha esposa, olha, eu não sei o que eu vou fazer. Eu queria, acho, talvez, repensar minha carreira, mas eu sei que eu vou chegar na Inglaterra agora, a gente estava indo para a Escócia, e eu vou beber muita cidra. E aí a gente estava indo para o Aí eu aeroporto. decido o que eu vou fazer. Lá eu vou beber, porque ela é uma bebida leve, o percentual de álcool dela é menor do que vinhos, espumantes, uísques e tudo mais, ela é 7%. Ela está entre 4, 3,5%, 4% e 10%. Uhum. E a que eu gosto é 7% de álcool, que é a que eu produzo. Uhum. Então eu falei assim, eu quero uma bebida leve, ela não tem glúten, porque a maçã, né, não, é só a fermentação da maçã. Então ela é leve, não tem glúten, ela é um borbulhante, ela é refrescante, né? Enfim. E aí a gente estava indo para o aeroporto, eu falei, nossa, cidra, né? É um negócio interessante, não tem no Brasil, ou tem muito pouco. E eu tô descendo ali Antônio Carlos e tô passando lá bairro Aparecida. Olha, Eu ia cidra. perguntar pra você como é que surgiu. Cidra, Parecidra. E Foi aí assim foi mesmo? desse jeito, Parecidra. Aí ela, nossa, que nome legal e tal. E aí a gente, quando surgiu a Aparecidra, é uma cidra, homenagem à Nossa Senhora de Aparecida, bairro Aparecida. O bairro Aparecida foi um bairro boêmio, né, na época da indústria têxtil, lá no Uhum. começo, tinha bares e tinha um movimento cultural muito forte. Aí falamos, nossa, vamos montar uma loja no bairro Aparecida. E aí comecei a brincar com essa coisa. E aí, no aeroporto, a minha esposa falou assim, olha, eu acho que você devia convidar a Cláudia para ser sua sócia. Porque ela, assim, ela é da gastronomia, ela entende de cidra, ela é uma mulher muito ativa. Mas ela tava lá ou Ela tava no já tinha Brasil? voltado pro Ah. Brasil. Aí eu mandei uma mensagem para ela no aeroporto de Confins. Cláudia, tive uma ideia. Você topa fazer cidra? Aí ela assim, topo demais. E porque ela não encontrava também aqui. Eu sei que quando a gente decolou, eu fiz o voo, né, Belo Horizonte, Lisboa, Lisboa, Londres. Quando eu cheguei em Londres, ela tinha mandado mensagem assim, já comprei os equipamentos. Ou seja, você conseguiu uma pessoa mais louca que você. Mais, muito mais. E a gente começou a fazer a cidra em casa de outubro de 2024 até janeiro de 2025, quando a gente foi para uma fábrica. Uhum. Porque uma coisa é fazer em casa. Uhum.
E aí, quando a gente foi para a fábrica, novos desafios, organizar esse processo. E aí eu tava no final, eu falei assim, olha, eu tenho um ano de 2025 para encerrar minha carreira, ou colocá-la em dormente Uhum, e montar esse negócio. Então eu fiquei estudando, fazendo planejamento estratégico. Então não foi acordei no dia e estou uhum, produzindo cidra. uhum, Eu fui organizando a empresa durante um ano, até a gente lançar em novembro de 2025, uhum. oficialmente a Aparecidra. E aí a gente fez um plano de 5 cidras. Porque tem as cidras clássicas, que são maçã e pera. Então, a Aparecida é uma maçã clássica. Uhum. A gente acabou lançando uma por uma provocação do meu ex-chefe da Anima. Mas e a cidra brasileira? Eu falei assim, ela vai ter abacaxi. E aí a gente lançou agora, tem 3 semanas, a Enaltecidra. Uma cidra de abacaxi, maçã com abacaxi, em homenagem a Carmen Miranda. Legal. Tá, agora eu tô no tanque com a terceira fruta, que é a pera. E ela vai chamar Convencidra. Essa que eu vou poder tomar? Você vai Que é sem tomar álcool? todas. Não, a sem álcool ainda não. Então, assim, Aparecidra maçã, Enaltecidra maçã com abacaxi, Convencidra pera. E aí um amigo nosso que tem uma plantação de jabuticaba virou e falou assim, vamos fazer uma cidra de jabuticaba. E ela vai se chamar Oferecidra. E aí a gente vai fazer a sem álcool no ano que vem, que é, obviamente, um movimento muito importante, que a gente está brincando que ela vai chamar Esclarecidra, né? Então é a nossa história. As pessoas que já tomaram as outras cidras, né? Como a Fabiana Regui, como Elias Sunshine, as pessoas amam, É, né? Amam. E vão falando, a Fernandinha Ribeiro, vão falando sobre como que. Porque a gente tem na cabeça as champanhes, sim, né? sim, Como aquelas que a gente tomava, abria só para poder comemorar a passagem de ano, né? Nem sim, tomava sim, aquelas champanhes, aquela coisa que era comercial, né? sim, De repente vem aí alguma coisa nossa, brasileira, é. com o estudo nosso, e com jabuticaba é tão nosso, né? Não, jabuticaba é a fruta que todos os estrangeiros vêm aqui e falam. Primeiro, é uma fruta que nasce no tronco, né? É, Eles já acham aquilo é. surreal. E eu dei aula muitos anos no UniBH, e no UniBH, ali atrás da igrejinha, tem Uhum, tem mesmo. muita jabuticaba. E tanto que eu moro num apartamento, mas eu tenho uma jabuticabeira de apartamento. Dá, assim, 32 jabuticabas. Mas é o prazer que eu tenho da jabuticaba. E, então, assim, essa coisa de fazer uma cidra, porque a cidra tem 2 estilos. O francês, que é o Uhum, espumante, e o estilo inglês, ela parece uma cerveja. Tanto que a gente produz barril de chopeira e a gente produz também a long neck. Tem diferenças de carbonatação, né, uhum, de quantidade de bolhas que ela gera. Mas ela também pode ser de 3 tipos. Ela pode ser a doce, a semi-seca e a seca. O meu paladar, já com 50 anos, é um paladar de uma cidra seca. Meu e da Cláudia. uhum. Então a gente optou por fazer uma linha de cidras secas. Então as pessoas às vezes vão nos eventos que a gente está e bebem e falam, ué, mas não é doce? Eu falo, não, nem toda cidra é doce. A nossa categoria é, segundo os franceses, uma cidra brute, Uhum. que é o que a gente diz que é a mais neutra, porque eu adoro doce. Ela pode ser consumida tanto com uma torta de doce de leite, porque ela é ácida, ela é seca, Uhum. como ela pode ser consumida. Ontem, por exemplo, eu tomei a cidra de abacaxi com lombo. Né? Abacaxi com lombo, então uma Ela, cidra. ela permite essa Permite, variação. ela não briga com os alimentos. Uhum. Então essa foi a nossa opção de estratégia. E é interessante, né, para as pessoas não acharem que o inovador é sempre aquele que traz a ideia primeiro. A inovação está ligada a contexto. Então, cidra existe no mundo, gente, há 8 mil anos. Uhum. Mas no contexto brasileiro, pós-pandemia, uma cidra no estilo inglês me pareceu algo que vai ser bem sucedido. Né? Muito legal, muito bom. A gente vai esperando aí todas as. Porque assim, eu vibro com os nomes. Aham. Eu Os adoro, trocadilhos, né? Mas eu não sabia, apesar de já ouvir algumas entrevistas suas, eu não fazia essa associação com essa história do Aham. bairro Aparecida. É, E aí, quando você fala que você vai no bairro Aparecida, você tem dificuldade de falar agora Aparecida? total. Eu tava ali, Nossa Senhora de Aparecida. Não, gente, pelo sacrilégio, né?
Ô, Rafael, para a gente poder encerrar aqui, fala para mim então aí algumas dicas que eu pedi para você, um para casa que eu pedi para você. Para as pessoas que nos seguem, nos acompanham, qual é um livro, um filme e uma frase que você nos deixa? Eu até permiti. Ah, gente, eu sou professor, mas me permiti uma cola, tá? Não, mas isso aí pode É. É normalmente. porque eu escrevi uma dissertação de mestrado em 2003 sobre o Lawrence das Arábias, né, Uhum. a guerrilha árabe contra a dominação turca. E eu usei esse textinho na minha dissertação de mestrado e recentemente eu dei uma disciplina na PUC de segurança internacional. E eu achei essa frase, eu queria trazer para todos nós, que é a seguinte: todos os homens sonham, mas não da mesma forma. Os que sonham à noite, nos mais fundos recessos de suas mentes, despertam ao amanhecer para descobrir que tudo não passava de vaidade. Mas os sonhadores do dia são homens perigosos, pois podem se empenhar por seus sonhos de olhos abertos e convertê-los em realidade. Então, eu acho que todos nós sonhamos, mas alguns de nós sonham acordado e conseguem converter isso na sua mudança, na sua transição de carreira. Então eu queria deixar essa frase do Thomas Edward Lawrence, ou Lawrence das Uhum. Arábias, né, que foi um guerrilheiro, né, que ajudou os árabes a sair da dominação turca. E livro e filme, você tem algum para indicar pra Eu gente? gosto, eu gosto muito do Meditações do Marco Aurélio, Adoro. porque Que nem era para assim, ser livro, né? é, eu tenho, acho que talvez essa coisa do estoicismo, ela me pega muito, né? Talvez num contexto mais confuso, as pessoas precisam de um caminho, e eu Uhum. gosto muito do estoicismo. Eu acho que eu li todos os livros dos estoicos, mas o Meditações talvez seja o Eu acho ele mais... muito bom. É muito bom. E tem a ver com a guerra, né? Ele estava no processo de guerra Ele quando. sempre em campanhas, né? É. Até ele voltar para Roma e começar ali, né? Ele estava praticamente fazendo campanhas no norte o tempo inteiro. Então ele faz essas meditações, como Clausewitz fez Uhum. diversas meditações nas guerras contra, especialmente contra Napoleão. E que dizem que era um diário que nunca, né, É, pensou-se em ser publicado. é, Ele colocava ali as ideias dele, os pensamentos dele, né? sim. E o Clausewitz foi a mesma coisa, né? Então eu gosto muito porque o Sun Tzu também, as pessoas acham Uhum. que de fato ele está lhe escrevendo sobre um contexto específico. Não, ele está refletindo. Uhum. Então, tanto Meditações quanto O Mundo Novo do Eckhart Tolle também é muito bom. É legal. Agora, se você me perguntar de filmes, né, assim, eu tenho algumas paixões, mas eu gosto muito dos filmes clássicos, assim. Esses filmes como o próprio Lawrence da Arábia, que dizem que vai ter uma refilmagem, mas eu também gosto do filme, eu tô louco para assistir o Highlander, uma refilmagem. Então, eu acho que eu sou eclético Aham. na minha trajetória, eu também sou nos filmes, sabe? Eu também gosto muito. É. Para te encontrar, para encontrar a Aparecida, para encontrar a empresa, como é que as pessoas fazem? Gente, não tem erro, né? A gente, aparecidra.com.br, é nosso e-commerce. A gente está nas redes sociais também. E eu, Rafael Ávila, o Rafão, é fácil de encontrar aqui. Então, sempre lembrando, Aparecidra, o Cidra com Com, S, né? exato. Aparecidra, você vai ter ali a informação não só da Aparecidra, mas das outras cidras que vão surgindo no decorrer do Exatamente. Vocês processo. podem, inclusive, dar dicas pra gente, nomes. Eu tô esperando aí chegar na 30ª, porque eu tô adorando acompanhar esse processo. Rafael, obrigado pela participação aqui. A gente fica por aqui nesse momento para poder esperar as suas novidades, que elas vão surgindo. Vai trazendo novidades para a gente, vai mandando aí as informações, porque é muito legal ver isso acontecer, esse movimento acontecer, ainda mais aqui em Minas Gerais, né? Uhum. Que a gente, às vezes o mineiro é um pouco bairrista, e isso, por mais que você viaje mundo afora, mas tem a ideia mineira, tem o jeito mineiro de fazer as coisas. Exato. Então a gente fica muito feliz com essas ideias. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos e todas. Isso mesmo. Pessoal, nós ficamos por aqui. Nos encontramos num próximo episódio do Juventude Prateada. Até lá.